Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para a terceira frase de Hillel no versículo de número 5 do capítulo 2 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: não faças uma declaração que não possa ser entendida e que só será entendida depois. Meu comentário: esse é um dos textos mais curiosos dentre as recomendações de Hillel. Na maioria das outras recomendações, você consegue encontrar paralelos em outras obras da literatura judaica, muitas vezes dentro do próprio Tanar, mesmo que sejam conceitos um pouco mais elaborados. Mas aqui, Hillel traz um conceito que parece ser uma coisa um pouco nova. Como assim não faças uma declaração que não possa ser entendida e que só será entendida depois? O que quer dizer isso? Vou apresentar aqui para vocês a visão de dois comentaristas. Maimônides entende que essa frase de Hillel é uma advertência para professores, para mestres. E ele então entende que Hillel está dizendo que um mestre não deve usar de frases muito misteriosas ou de difícil compreensão, mas sim procurar ser bastante claro naquilo que ele fala, de modo que aquilo que ele fala não venha a ser entendido somente depois, somente com análise mais profunda do que está sendo dito. E há duas razões pelas quais Rambam Maimônides então entende que isso é negativo. Uma delas é porque isso dificulta a aprendizagem. Eu me lembro quando pequeno que uma das coisas que me marcou e que certamente me influencia até hoje nos momentos em que eu me pego ensinando alguma coisa foi uma frase do filme Karate Kid, onde o mestre do personagem principal, quando está ensinando karatê, vira para ele e diz que não existe mau aluno, e sim mau professor. E ele não deixa de ter uma certa razão. Muitas vezes uma pessoa que está ensinando culpa quem está aprendendo, quando na realidade o que lhe falta é didática. Quando você transmite uma mensagem, você tem responsabilidade para com aquele que absorve a mensagem. Isso não vale só para professores, isso vale de um modo geral. Se você fala de uma maneira que não é clara, então você tem sim responsabilidade se o outro te entende errado. Você tem sim responsabilidade, inclusive, se o outro fica chateado com você porque entendeu errado o que você disse. É importante que sejamos claros na nossa comunicação. Para isso, você precisa se educar, você precisa criar hábito de leitura, você precisa criar hábito de escrita, você precisa procurar prestar atenção em como você se expressa. Afinal de contas, as relações humanas se dão em cima da comunicação entre pessoas. Se você não cuida da sua comunicação, então você jamais conseguirá evoluir na sua relação com os outros. Como é que você vai evoluir na sua relação com os outros, não se comunicando? É absolutamente impossível. Então, certamente, esse é um aspecto interessante e o dito de Hillel, interpretado dessa forma, faz bastante sentido. Mas há uma interpretação alternativa oferecida por Rashi. Rashi diz o seguinte, que na realidade, o que ele está dizendo é que nós não devemos contar segredos pela metade, contar segredos de uma maneira disfarçada. Ou seja, plantando dúvidas. Imagina que você chega para uma pessoa e diz assim, olha, abre teu olho, viu? Ah, é? Com relação ao que? Ah, nada não, só abre teu olho, viu? Fique esperto no teu trabalho. Não faça esse tipo de coisa. Você não sabe o estrago que você pode causar na vida de alguém por conta da pessoa que recebeu essa informação entender errado. E de repente, se ela entende errado, ela vai tomar uma ação negativa. E se ela toma uma ação negativa, você é cúmplice dessa ação, porque você propositadamente não foi claro. E normalmente quem fala isso não quer advertir coisa nenhuma. Quer mais é ver o circo pegar fogo mesmo. Se você tem algo que você precisa dizer a outra pessoa e que você entende que é necessário,
Então faça de forma clara. Tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que é dito pela metade, tudo aquilo que é dito de forma estranha, não está alinhado com os valores do Criador. Não está alinhado com o fato de que o Eterno deseja que nós sejamos claros e que nós sejamos transparentes na nossa forma de agir. Esse também é um ensinamento extremamente precioso. São duas lições muito importantes que têm a ver com essa questão. E no fim, quem é que está certo? Na sua interpretação, é Rambam, é Maimônides ou é Rashi? Na realidade, os dois falam de facetas de uma mesma ideia. E qual é a ideia? Responsabilizar-se pelo que você diz. Aquilo que você fala é de responsabilidade sua. Você se torna responsável por aquilo que você diz e pela qualidade da sua comunicação. E qual é o primeiro passo para isso melhorar? É justamente entender que somos responsáveis. Quando a gente entende que algo é importante, que a gente tem que se esforçar para fazer alguma coisa de maneira bem feita, esse é sempre o primeiro passo. Se você toma consciência da importância dos seus ditos, então certamente só esse fato já irá fazer com que você preste mais atenção, com que você seja mais cuidadoso e que você procure esclarecer as coisas. E se você tem dúvida se o outro realmente entendeu, procure indagar, procure se oferecer para explicar, para esclarecer. Diga mais uma vez, não tenha receio de ser prolixo, desde que você se certifique de que o outro compreendeu a mensagem que você queria transmitir. E transmita sempre uma mensagem de forma integral, sem rodeios, sem ficar escondendo, sem ficar lançando sementes que podem fugir do seu controle. Um ótimo dia para você e que o Eterno te abençoe.